assim, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu acompanho o teu trabalho, né? Eu sou teu amigo desde as antigas aí, Das no antigas. Facebook e tal, eu vejo teus posts ali, e eu vi um, cara, que eu não sei, eu já vi em circo, já vi em alguns lugares, assim, mas tu vê um negócio que as pessoas dão em cima da brasa. Ah, sim. Cara, como funciona esse negócio? Quem opera? Ah, legal. Então, isso é bacana porque é muito lúdico, isso trabalha com a imaginação das pessoas, trabalha com emoção. Então, algumas pessoas, antes mesmo de fazer essa atividade, por exemplo, a gente tem um treinamento chamado Supere-se, é um treinamento de um dia, das 8h30 da manhã às 8 horas da noite. Então, a gente prepara, a gente trabalha as 6 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva, repulsa e amor. Então a gente vivencia através de dinâmicas ao longo do dia essas emoções. A última emoção que a gente trabalha é o medo, e a gente usa o firewalking, que é essa atividade milenar de caminhada sobre as brasas, como uma metáfora, uma representação, uma forma de encarar o medo acessando os recursos e as capacidades internas que a gente tem. Mas é verdade, pisa no fogo. As pessoas pisam no fogo. O fogo é real. Não, quem não pega? Algumas pessoas ficam, dependendo da sensibilidade do pé, com algumas pequenas bolhas. Mas assim, tem toda uma preparação e tem todo um preparo de quem vai realizar, de quem vai fazer a dinâmica. Então a gente tem um medidor de temperatura, a gente tem aquela temperatura ideal que a gente sabe que vai trazer segurança, mas que ao mesmo tempo vai ser desafiador. Ou seja, não adianta a pessoa gerar aquela expectativa mental que chega ali e não acontece nada. E também não adianta colocar a pessoa passar no meio de labaredas, assim, pegando fogo na roupa, né? Então é uma atividade de alto impacto. Quem faz normalmente tem uma experiência inesquecível, né? Porque sobre o medo, por exemplo, falando, né? A gente nasce com 2 medos naturalmente, que é o medo do barulho e o medo de cair. Uma criança já tem medo de cair, e uma criança, um recém-nascido, ele tem medo do barulho. Os demais medos que a gente tem ao longo da vida, esses medos eles foram aprendidos. A gente aprendeu. Então, não bota na tomada. Uma das coisas que a gente aprendeu. O medo do escuro. O medo do escuro, né? As pessoas nos trazem esse medo do escuro. O medo do abandono, o medo de sentir o sol, o medo de que alguma coisa pode acontecer. E dentre esses medos, o medo do fogo. Então, a mãe já diz, não bota o dedo aí, não mexe no fogo. Então, a gente cresce com essa crença de que a gente tem que evitar o fogo. E aí, lá, adulto, a gente se depara num treinamento onde a gente tem que encarar o fogo passando por cima dele. Então, a ciência, digamos assim, por trás, ou o objetivo por trás do firewalking, não é simplesmente caminhar no fogo, senão seria algo circense. Né? Então, pois é, porque eu já vi em um monte de lugar. Sim. Mas, tipo, focado para um objetivo assim, desse tipo, eu nunca tinha visto. Claro, porque o que a gente faz? A gente trabalha a questão de superação, de crenças limitantes, de empoderamento. É uma técnica de PNL que a gente chama de ancoragem de recursos. Então a gente ancora as pessoas, todo mundo passa ancorado, acessando os recursos que essas pessoas têm já dentro delas. E então, uma vez empoderadas, uma vez ancoradas, a gente faz essa passagem pelo fogo. Se eu, no início do treinamento, colocasse o fogo lá e dissesse, vamos passar, provavelmente ninguém ia passar. Então, como eles passam por um processo de um dia todo, trabalhando as emoções, eles se sentem ali aptos e preparados para fazer. Eles passam quem quer? Só? Cara, a gente tem 51 turmas de Supere-se. Até hoje, todos passaram. Todos. E essa é a parte mais legal de ser treinador comportamental. Algumas pessoas travam, algumas pessoas choram, outras pessoas dizem que não vão fazer. E aí, por isso que nem todo treinador se sente apto a fazer. Porque seria uma situação constrangedora para mim e muito problemática para a pessoa se ela não passasse. Para mim, porque eu perderia a autoridade de treinador e a pessoa poderia criar um trauma, uma fobia, um medo, uma vergonha pro resto da vida. Então, na frente de todo mundo. Então, quando acontece isso, é a oportunidade que eu tenho de mostrar para as pessoas que aquilo que eu ensino eu consigo praticar na hora. Muitas vezes eu tenho que usar uma técnica de... Tu passa também? Eu passo também, eu já conheci. Bom, tu primeiro vai mostrar como é ou não? Às vezes eu vou de primeiro, às vezes eu vou de último. Sim. Às vezes, se eu estou fazendo muito seguido, porque o pé ele fica com bolha. Às vezes, quando eu estou fazendo muito treinamento seguido, eu tento não passar, mas sempre tem alguém que diz, não vai passar. Né? Daí eu vou e passo, assim.
Mas cara, das dinâmicas que eu realizo, essa com certeza é a mais impactante. Porque a gente vai para um lugar aberto, geralmente no meio da natureza, né? Que a gente está num sítio, numa fazenda, no escuro total, a gente conduz as pessoas. Que eu vi a foto. A gente conduz as pessoas, muitas vezes com os olhos vendados até lá, quando elas abrem, tem o fogo, tem os portais feitos de fogo. Então é algo que algumas pessoas se assustam. Prepara todo o espaço. Tá? A gente até pede, a gente instrui, tem um termo no início do treinamento, para que o aluno não tire foto. Porque não tem misticismo, não tem ritual, não tem nada demais, a não ser uma metáfora, uma dinâmica. Mas imagina alguém vai lá, aleatoriamente, coloca uma foto passando no fogo no Facebook e o outro pensa que o cara faz parte de um ritual, sim, que eu sou o bruxo lá que está fazendo, sabe? Então, para evitar essas distorções, a gente lá... É só uma aplicação, cara. É só uma aplicação. Mas tem uma técnica ou qualquer um conseguiria passar? Qualquer um consegue passar. E esse é o objetivo dessa dinâmica, né? Para mostrar que através do foco, através da concentração, através do autoconhecimento, da preparação, a gente consegue passar pelo fogo. E uma das coisas que a gente trabalha com o indivíduo ali se você é capaz de passar pelo fogo, você é capaz de fazer qualquer coisa. Então é muito legal o resultado que uma técnica simples tem para desabrochar as pessoas depois do treinamento. Em termos de autoconfiança, de tomada de decisões, o firewalking é a cereja do bolo assim, desse treinamento. Muito legal. Eu achei interessante, assim, quando eu vi. Eu até fiquei de falar isso contigo há muito tempo e agora eu me lembrei aí. Já que só tô dando um exemplo pra galera. Avisar pro pessoal não achar que eu sou meio maluco, quem tá vendo aí no monitor, no YouTube, que eu tô com o celular ali, dei um exemplo pra galera do Instagram. Beleza, tranquilo então. Olha só, qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Hudson_Borges_IRB. Tá? Se botar de Hudson Borges, provavelmente vai aparecer. Beleza, então, se quiser procurar. Ok. Bom, o que mais que tu faz além desse negócio de fogo? Então, eu trabalho muito com o que eu falei anteriormente, que eu chamo de tríade, que é comportamento, crença e emoção. Crença em alguma coisa ou crença em Deus ou crença em qualquer coisa? Cara, a tua pergunta também é muito boa, porque sempre tem que desmistificar. O que é uma crença? Crença é tudo aquilo que é uma verdade absoluta. Tu perguntou, por exemplo, crença em Deus. Crença em Deus, se eu acredito que Deus existe, isso para mim é uma verdade absoluta. Sim. Se eu acredito que Deus não existe, isso para mim é uma verdade absoluta. Sim. Dentro das crenças, a gente qualifica essas crenças em crenças limitantes, aquelas que fazem bem ao indivíduo, e crenças limitantes, que são aquelas que boicotam, que auto-sabotam. Essas crenças, elas podem ser crenças de merecimento, crenças de capacidade e crenças de identidade. Por que é interessantíssimo falar de crenças? Porque, bom, aqui todos nós já passamos por isso, eu sim, de dizer que segunda-feira a gente vai começar alguma coisa. Sim. E ano que vem também. Ano que vem. Normalmente esse ano que vem fica mais no final do ano, né? Sim, a gente tá em março, mais perto do Natal, mas sim, ano que vem, semana que vem. Por quê? Porque nós somos naturalmente procrastinadores. Agora falando um pouquinho de comportamento também. Todos nós temos algo em comum. Quem está ouvindo, quem está vendo agora, nós temos algo em comum. Nós buscamos o prazer e nós evitamos a dor. Bom, claro. O que é procrastinar? Procrastinar é deixar para depois. Procrastinar é empurrar com a barriga. A gente não deixa para depois aquilo que é prazeroso. Ninguém vai dizer o seguinte: olha, estou procrastinando comer chocolate. Nossa, eu tinha que comer chocolate e não estou comendo. Mas você vai ver alguém dizer: eu estou procrastinando fazer uma dieta. Eu estou procrastinando fazer exercícios. Tá? Então, o que acontece? É como se fosse uma chavezinha, um botãozinho. O que a pessoa está querendo é mudar o comportamento. E ela até faz. Por exemplo, ela diz que vai começar a segunda, ela começa a segunda. Ela faz terça, ela faz quarta, ela faz quinta, depois ela não faz mais. E depois de um tempo ela tem essa força de vontade para fazer diferente. E ela faz. E daí, um mês depois, ela diz que vai começar a segunda e começa. Segunda, terça, quarta e para. Por quê? Porque ela está tendo dificuldade
de criar um hábito de comportamento, mas ela só vai ter um novo comportamento quando ela mudar a crença. E quando ela entender qual é a emoção gerada por esse comportamento. Então, uma tríade de crença, comportamento e emoção. Mas isso não fica atrelado ao resultado, porque a gente quer o resultado imediato. Por exemplo, quem quer emagrecer, por exemplo, tá? Eu vou parar de comer, mas eu vou parar de comer um pouco, eu não vou parar de comer totalmente. Eu não vou emagrecer do jeito que eu acho que emagreceria. Sim. Eu faço ali 3 dias, como pouco. No quarto dia eu vou lá e me peso, tô mesmo peso. Aí eu vou parar. Tipo assim, não faz diferença, né? Mas se eu tivesse um resultado mais rápido, talvez eu, olha só, eu emagreci. Parei 3 dias, já emagreci, vou parar uma semana, vou emagrecer mais. Mas isso aí não seria uma questão aliada ao resultado? Também aliado ao resultado, porque, cara, dependendo do tipo que a gente tem, nós, dentro do Enneagrama, agora da personalidade, nós temos 9 personalidades diferentes. Uns, naturalmente, são mais perseverantes, são mais disciplinados, são mais focados. Outros não. Esses que eu digo outros não, eles precisam de um resultado mais imediato, porque a disciplina é menor, porque a motivação é menor. Quando tu fala de resultado, T. Harv, no livro Os Segredos da Mente Milionária, ele traz algo que eu levo na minha formação em PNL e até mesmo no Superes, que é o seguinte. Uma fórmula que ele chama de PPSAR. PPSAR. R é o último. Então, a gente começa de trás para frente. Todos nós teremos melhores resultados. Mas o que faz a gente ter resultados? É o A. São as nossas ações. Então, as nossas ações determinam os nossos resultados. Beleza. Mas o que determina as nossas ações? O que determina as nossas ações é o S. São os nossos sentimentos. Então, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Para mudar resultados não é só mudar a ação. Eu preciso mudar sentimento. Mas é PPSR. O que determina os meus sentimentos? Um P, que é pensamento. Trabalhando a qualidade dos meus pensamentos, eu vou ter melhores sentimentos. Esses sentimentos vão me trazer ações positivas e essas ações resultados positivos. Mas beleza. E se os meus pensamentos não são bons? Aí é o primeiro P, chamado programação. Então significa programação gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação resultado. Resumindo, tudo está na programação do meu mindset. Ou seja, aqui a gente já está falando de crença. Por isso que tem uma frase muito famosa de Ford, que é: se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer maneira você vai estar certo. Então, quando a gente fala em treinador comportamental, é um casamento, cara. Eu trabalho comportamento, mas eu trabalho a mente. E aí entra a programação neurolinguística.